bom dia com alegria, com fé, com motivação, confiança em Deus. Confie no Senhor de todo o coração, com toda a sua força, de todo o seu entendimento, corpo, alma e espírito. Se entregue a Deus, um Deus que tudo pode, um Deus que tudo faz, um Deus cujas coisas nele subsistem. Tudo subsiste em Deus, tudo está submetido a Ele, sob a vontade dEle, sob a permissão dEle. Se rende a Ele, crê nele, se entregue. Ele é Deus. Você já falou com Deus hoje? Se não ainda, fale com Deus, expresse a Ele o teu sentimento de gratidão, que você o reconhece como o Senhor soberano, Salvador da tua vida. Ele é Deus. E nessa quinta-feira linda e abençoada, do dia 10 de abril de 2025, o Senhor nosso Deus nos trouxe o pão diário no livro de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 22 a seguir, sobre a cura de um cego em Betsaida. Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então novamente ele pôs as mãos nos olhos e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido. Glórias ao Senhor por estes versos. Hoje eu quero ministrar sobre a sua vida, sobre cegueira espiritual. Porque às vezes nós somos cegos e sequer sabemos que somos cegos. Somos dotados às vezes de uma cegueira e não percebemos que enfrentamos uma cegueira. Porque tem muitas coisas que vemos, mas não é de fato conforme vemos. Tiramos a impressão ou fazemos julgamento por aquilo que vemos de modo palpável, quando na verdade a visão verdadeira de todo aquele contexto, de todo aquele fato é totalmente diferente. É uma visão sobrenatural, é algo em um plano espiritual. E é essa cegueira espiritual que eu quero ministrar aqui. Esse tipo de cegueira só se liberta com discernimento por meio da palavra. Nós só vamos nos libertar e limpar os nossos olhos e enxergar de fato como é, por meio da verdade, por meio da palavra de Deus, por meio da fé. Essa é a verdadeira ótica de fé. É quando nós vemos algo e aquele algo que vemos de verdade é o que vemos. É um ver além daquilo que nós vemos palpavelmente, de modo que você toca. Porque muitas vezes a nossa visão está restrita ao físico, à matéria. Se eu vejo uma folha, é somente uma folha. Se eu vejo o céu, é somente o céu. Se eu vejo alguém, é somente um ser normal. Mas existe uma visão por trás de todas as coisas. Eu quero te dar mais ou menos um exemplo do que é uma visão espiritual. Eu vejo uma folha
E naquela folha eu consigo contemplar a glória de Deus. Eu olho aquela folha e penso, Deus, como tu és perfeito. Como o Senhor faz uma folha que realiza uma fotossíntese, que tem aqui as mitocôndrias, que tem a parte que respira para a planta. Deus, que perfeição é essa? Até as coisas simples, por meio de uma visão espiritual, elas têm um sentido muito grande e significativo diante de Deus. Quando nós temos essa visão, nós até mesmo agradecemos a Deus mais pelas coisas. Nós entendemos que coisas que numa visão natural parecem pequenas, por meio de uma visão espiritual, elas se tornam grandes. Nós entendemos o quão grandioso é o agir de Deus, é por meio de uma visão espiritual. E aquele cego, ele estava cego espiritualmente. Ele não nasceu cego, mas ficou cego por conta de escolhas erradas, por conta de costumes, de práticas erradas, práticas distantes daquilo que Deus queria dele. Quando nós estamos distante de Deus, a nossa visão espiritual não existe. É somente na presença do Senhor, é somente por meio da fé que essa visão clareia. É como se Deus tirasse, não, é como Deus faz isso mesmo. Ele tira as escamas dos nossos olhos ao ponto de enxergarmos como deveríamos enxergar, por meio da palavra de Deus. Aquele cego, quando recebeu o toque genuíno do Senhor, as escamas dos seus olhos caíram. Ele já começa a ver os homens como árvores, e de fato, nós somos árvores e olha, devemos ser árvores de bons frutos. A visão dele foi totalmente restabelecida, ele começou a enxergar como deveria enxergar. Homens como árvores. E assim, nós somos árvores. A Bíblia vai nos dizer que nós somos como árvores e que devemos ser plantadas junto a ribeiros de água. Mas eu quero te dizer que a nossa visão, ela precisa ser altamente espiritual. Altamente espiritual. Porque se nós ficarmos com a nossa visão ligada à matéria, ao que é físico, ao que é temporal e passageiro, nós só vamos sofrer e perecer. Nós precisamos dessa visão espiritual. Quando nós temos visão espiritual, ao enxergarmos as lutas, nós suportamos com gozo, com alegria, porque nós sabemos que é por meio delas que nós somos obedientes, que nós obedecemos a Deus, nos aproximamos dele, é nele que somos transformados e é por meio delas que no final nós alcançamos a tão esperada salvação. Segundo Coríntios, no capítulo 4, verso 18, não atentando nós nas coisas que se veem, esse se veem de modo palpável, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Se nós começarmos a nos apegar às coisas que não se veem de modo palpável, mas por meio de uma ótica de fé, nós aquietamos o nosso coração, nós tranquilizamos no Senhor, nós descansamos nele, porque nós sabemos que atrás de uma luta, por meio do Senhor nós temos vitória. Nós sabemos que atrás de uns céus existe a grandeza, onde nós contemplamos a grandeza do nosso Deus. Atrás de uma folha, de um capim, de uma pastagem, de uma árvore, de um mar, de uma praia, nós contemplamos a grandeza do nosso Deus e sabemos que Ele pode todas as coisas. Nós contemplamos a sua perfeição naquilo que Ele pode fazer, portanto mantenha seus olhos em Jesus.
A nossa ótica deve ser restritamente de fé. É viver de um modo natural aqui neste mundo, mas espiritualmente, ou viver o espiritual nesse mundo naturalmente, nos alimentando diariamente da palavra, falando com Deus em todo o tempo. Nos momentos em que você ficar cabisbaixo, tira essa ótica terrena. Com toda certeza os seus olhos estão presos nas coisas que você está vendo de modo palpável. Porque essas coisas que a gente vê de modo palpável causa tristeza, enfado, dor, sofrimento. Às vezes gera uma cobiça, e uma cobiça que no final vai te dar tristeza. Tira os seus olhos das coisas terrenas e temporais. Por mais que nós estamos nesse mundo, as coisas terrenas nós só vemos, mas as que enxergamos de fato está além do terreno. Nem tudo que você vê é o que você vê de fato. E nem tudo que você não vê, você pode ver, passar a ver, a enxergar por meio da fé. Porque às vezes você vê as lutas só como uma coisa ruim, mas elas não são ruins de fato. Elas são para o seu bem. Elas são para que você seja aprimorado em Cristo Jesus, para que você tenha o seu caráter forjado em Deus. Algumas perdas que você fica lastimando porque considera perdas, olha que são livramentos de Deus. Pessoas que o Senhor arranca de perto de você e você fica choramingando. Olha, Deus te livrando de algo. Deus te livra. Nós precisamos enxergar as coisas por meio da fé. Porque enxergando assim gera gratidão por tudo aquilo que Deus faz. E nós entendemos que tudo é por permissão dEle. É assim. Aquele cego começou a enxergar conforme Jesus queria que ele enxergasse. E quando ele enxergou, sabe o que Jesus disse a ele? Não volte para a aldeia de Betsaida. Volte para sua casa de onde não deveria ter saído. Foi o seu segundo estado é que fez com que ele ficasse cego. São às vezes nossas escolhas é que nos fazem deixar de enxergar como deveríamos enxergar. Volte para Deus, esteja em Deus, porque somente nele é que nós enxergamos como devemos enxergar. Amém? Clareie a sua mente por meio da presença do Senhor. Clareie a sua visão, limpe os seus olhos. Para de enxergar as coisas como ruins, quando na verdade podem até causar dor em você, mas elas não são de todo ruins. Jesus, ele obedeceu por meio de sofrimento. Hebreus 5, verso 8. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Tá entendendo? Então os sofrimentos, eles não são de fato ruins como parecem ser. Eles nos levam a obedecer. E a obediência vem por meio da fé. E pela graça sois salvos mediante a fé. Tá entendendo que se nós não tivermos uma visão espiritual por meio da fé, nós perecemos. Nem tudo que você vê é de fato como você acha que vê. Feche os teus olhos, dobre os teus joelhos que eu vou orar com você. Ah, Senhor meu Deus, amado Pai, Deus Altíssimo, Deus tremendo, Deus bondoso, Deus soberano, Criador dos céus e da terra, majestade, Jesus amado, obrigada por essa palavra que desperta a nossa visão, uma ótica espiritual, para nós começarmos a ver as coisas conforme o Senhor quer que nós vemos.
Porque muitas das vezes nós consideramos certas coisas como ruins, quando na verdade acontecem por permissão do Senhor, para que sejamos transformados para o nosso bem. Obrigado, Deus, por despertar essa visão em nós. Sê conosco, Deus. Arranca a escama dos nossos olhos e nos faça enxergar como devemos enxergar as coisas. Amém. Amém. Que você tenha um dia abençoado, cheio do mover de Deus. Compartilhe esse áudio com os seus. Inscreva-se no meu canal no YouTube. Pastora Poliane Ribeiro. Tenha um dia de paz.